Graça e paz, minha querida irmã, meu querido irmão, você que é novo por aqui, você que é visitante e se identifica com o conteúdo da Bíblia, da Palavra de Deus, já se inscreva nesse canal para você receber notificações de novos vídeos. Deixe o seu like se você gostar do vídeo e vamos lá para o conteúdo de hoje. Meu irmão, minha irmã, hoje nós vamos falar sobre a questão dos significados do nome na Bíblia em hebraico. Veja bem, na Bíblia em hebraico, foi traduzido para nós, para o nosso português, os nomes, tanto os nomes dos profetas, o nome de Jesus, o nome de Deus, eles, traduziram para o nosso português. Mas no original, que a maior parte das Sagradas Escrituras da Bíblia foi escrito em hebraico, como eu já falei para vocês nos demais vídeos, o que acontece? Os nomes, eles estão no original. E o hebraico, ele tem um significado muito profundo das palavras, A gente está falando aqui de mais profundidade no conhecimento da palavra de Deus. Então, veja bem, nós vamos falar sobre o seguinte. No hebraico, os nomes, eles carregam uma missão, um significado e um futuro. Então, cada profeta, por exemplo, eles recebiam um nome, mas aquele nome carrega uma missão, aquele nome carrega um futuro e faz todo sentido na missão daquele profeta, daquele servo de Deus que está ali na palavra de Deus, amém? Então, nós vamos falar hoje um pouquinho sobre o profeta Jeremias. Eu tenho certeza, se você conhece a palavra de Deus, você já ouviu falar do profeta Jeremias, ele fica ali, no Antigo Testamento que nós conhecemos aqui, como eu já falei para vocês, ele fica perto do profeta Isaías. E nós sabemos que o profeta Jeremias, muitas das vezes, ele é até interpretado como o profeta chorão, porque ele foi um grande profeta de Deus e ele estava sempre intercedendo pelo povo, antes do primeiro cativeiro, que a gente vai ver que o profeta Jeremias foi levantado, para estar mostrando para o povo o pecado deles, para que o povo não isse para o cativeiro da Babilônia. Nós sabemos que o primeiro cativeiro que o povo de Israel foi para o cativeiro da Babilônia. Então Deus levantou o profeta Jeremias, escolheu ele no ventre da mãe dele, comissionou ele como um profeta para mostrar o pecado do povo, para o povo se arrepender, Esse é o objetivo de Deus, sempre foi poupar o ser humano do sofrimento. Porque Deus é o nosso Pai, Ele nos ama acima de tudo. Então, pensa bem, como um pai mostra dois caminhos para o filho, o caminho da bênção e o caminho do mal. Então, mas Deus deixa o ser humano escolher e eu vou mostrar para vocês ver como que Deus respeita a escolha humana. Então, eu vou mostrar aqui primeiramente o nome do profeta Jeremias em hebraico, amém? Pra gente entrar aqui no assunto de hoje. Eu vou virar a câmera do celular para mostrar para vocês como que tá escrito na Bíblia em hebraico, amém? Só um minutinho. Olha só, meu irmão, minha irmã, eu vou estar aumentando aqui, um pouquinho, vou aumentar aqui, vou dar um zoom para vocês verem melhor. Aqui tá, Nós estamos aqui com a Bíblia em hebraico e português. Eu estou no livro do profeta Jeremias. E aqui eu vou mostrar para vocês o nome do profeta Jeremias. Veja bem, olha só, aqui tá a caneta. Olha só, vocês vão ver aqui que o nome do profeta Jeremias, ele pronuncia em hebraico Irmiarro. Irmiarro. Esse é o nome do profeta Jeremias. Agora, meu irmão, minha irmã, olha a beleza do hebraico aqui. Vou mostrar para vocês. Essa letrinha aqui é a letra Yud. Esse aqui é o Resh. Esse é o Mem. Agora, essas três últimas letrinhas aqui, porque o hebraico lê da direita para a esquerda. Então, essas três últimas letrinhas aqui do nome do profeta Jeremias são as três letras, do tetragrama do nome de Deus. Se vocês nunca ouviram falar, o nome de Deus é composto na Bíblia. Eu vou fazer um vídeo sobre isso posteriormente. Ele contém a letra Yud, Rei ou Rei, Vav, Rei. Então, olha que coisa mais perfeita. Deus escolhe o nome do profeta Jeremias, que foi traduzido para nós como Jeremias, mas em hebraico é Irmiarro. E sabe qual o significado desse nome? Olha que coisa mais linda. Irmi aqui tem um significado. E aqui é as três letrinhas do nome de Deus. Significa, meu irmão, minha irmã, olha o poder. Significa o Senhor levanta. Olha que coisa mais perfeita,
Veja bem, olha para vocês verem. Olha a profundidade, né? Então, essa palavra irme significa levantar. E aqui, o nome do tetragrama do nome de Deus. Então, se a gente fosse colocar aqui, né, para o nosso português, o significado seria o Senhor levanta, né? O Senhor ergue. Esse é o significado do nome do profeta Jeremias. E nós sabemos no ministério do profeta Jeremias, meu irmão, minha irmã, vou virar aqui novamente para vocês, depois eu vou estar mostrando outra parte, como, né, que o profeta Jeremias, ele necessitou, minha irmã, né, durante o ministério dele, como ele precisou ser levantado pelo Senhor, como ele precisou ser levantado por Deus, né, a despeito de tanta tribulação que esse homem passou, por causa de quê? Por causa de condenar o pecado? Por causa de falar a verdade? E aquele povo daquela época que o profeta estava ali pregando não queria ouvir a verdade. Então, eu separei aqui para você, né, algumas partes, né, da palavra para a gente estar estudando juntos sobre a missão do profeta Jeremias. Você pode abrir a sua Bíblia aí comigo, se você quiser abrir. Você vai abrir no livro do profeta Jeremias, no capítulo 7, a gente vai ler a partir do verso 16 e nós vamos ler até o verso 24. Aqui, veja bem, é a parte que o próprio Deus está falando. Olha o que Deus fala do profeta Jeremias. Jeremias 7, verso 16. Deus falando: quanto a você, Jeremias, não interceda por este povo, nem levante por ele clamor ou oração, nem insista comigo, porque eu não ouvirei a sua voz. Será que você não enxerga o que andam fazendo nas cidades de Judá e nas cidades de Jerusalém? Agora preste atenção, meu irmão, minha irmã, porque agora vem aqui o pecado que eles estavam cometendo, o pecado que Deus abomina. Olha aqui o que os filhos de Israel estavam fazendo aqui nessa época, antes do primeiro cativeiro da Babilônia. Olha aqui, o Senhor vai descrever. Verso 18. Os filhos apanham a lenha. Veja bem, os pais acendem o fogo e as mulheres amassam a farinha para fazerem bolos à rainha dos céus. Eu tenho certeza que você já ouviu essa expressão rainha dos céus aí em alguma religião. Veja bem, da onde que ela vem? Eu vou continuar lendo para vocês. Também, Deus falando aqui, também oferece libações a outros deuses para provocarem a minha ira. Mas será que é a mim que eles provocam a ira? Diz o Senhor. Não, seria muito mais a si mesmo para a sua própria vergonha? Portanto, assim diz o Senhor Deus, eis que a minha ira e o meu furor se derramarão sobre este lugar, sobre as pessoas e sobre os animais, sobre as árvores do campo e sobre os frutos da terra. A minha ira queimará como um fogo que não se apaga. Verso 21, assim diz o Senhor, aleluia, a palavra do Eterno. Meu irmão, minha irmã, ouça com todo o teu coração. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel. Juntem os seus holocaustos aos outros sacrifícios e comam a carne vocês mesmos. No dia em que tirei os pais de vocês da terra do Egito, não falei nem lhes ordenei nada a respeito de holocausto ou sacrifícios, mas o que lhes ordenei foi isto. Olha o que Deus fala: deem ouvidos à minha voz, e eu serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Andem em todo o caminho que eu lhes ordeno, para que tudo lhe vá bem. Mas olha o que o povo faz, mas eles não quiseram ouvir, nem atenderam, porém andaram em seus próprios conselhos, na dureza do seu coração maligno, para atrás e não para frente. Meu irmão, minha irmã, então o pecado de Israel nesse momento aqui, né, da época do profeta Jeremias, o pecado da idolatria. Então, veja bem aqui, o Senhor, ele descreve o que as famílias estavam fazendo. Os filhos pegavam a lenha, os pais acendiam o fogo, as mulheres, as esposas faziam bolo. E o bolo, eles colocavam uma imagem de uma deusa, né? Que era uma de idolatria.
se não me engano aqui no momento, era Astarte, era uma deusa, né, dos pagãos, e eles faziam ali, né, ofereciam sacrifícios, né, para deuses malignos, estrangeiros, e nós sabemos que Deus abomina a idolatria, né, Deus abomina. Então existe só um Deus, o único Deus verdadeiro é o Deus de Israel, é o Deus criador dos céus e da terra, é o Deus da Bíblia Sagrada, é o Deus que tirou o povo da terra do Egito e levou para a terra de Canaã, a terra, né, que mana leite e mel. Mas o povo aqui estava desviado do caminho do Senhor. E eles não queriam ouvir, né? Eles não queriam ouvir aquilo que o profeta Jeremias estava falando. E o profeta Jeremias falava a palavra de Deus, vinha sobre ele, o Espírito de Deus, né, vinha, né, poderosamente sobre a vida, né, do profeta Jeremias, mas o povo não queria ouvir. O povo não queria ouvir. E aí, continuando, né, nós vamos ver aqui nos demais versículos. Veja bem, olha só, aqui continuando, quando a gente passa o capítulo 7, do capítulo 7, a gente vai agora, o que acontece? O tempo, né, que o profeta Jeremias ficou falando para o povo, né, para o povo se arrepender, voltar para os caminhos de Deus, abandonar a idolatria. Deus não aceita sincretismo religioso. Eu posso fazer um vídeo sobre isso. O que é sincretismo? É misturar uma imagem de escultura com Deus. Deus proibiu no Êxodo capítulo 20 ao ser humano, qualquer pessoa que busque ele, a fazer qualquer tipo de imagem. Ele proibiu, Êxodo capítulo 20, está ali os 10 mandamentos que nós conhecemos, mas no hebraico é 10 palavras, porque Deus é maravilhoso, ele nos mostra o caminho da verdade. Deus proibiu, né, que façam imagem de escultura, que beijem esses ídolos mudos. Ele proibiu que fizesse qualquer tipo de imagem. Ele proibiu isso. Foi o que ele falou para todo o povo de Israel. E ele fala hoje para todo que crê e busca ele de todo o coração. O Deus que muda a história. Mas nós temos que andar na vontade dele. Nós temos que fazer o que a palavra dele manda fazer. Nós não podemos servir a Deus do nosso jeito. É do jeito dele. Aleluia. Estou sentindo a presença do Espírito Santo aqui neste lugar. Aleluias. Então, meu irmão, quando a gente chega no capítulo 25... olha só, vou ler para vocês. Aqui o povo já sabe quanto tempo o profeta Jeremias ficou profetizando, falando para o povo se arrepender do pecado da idolatria? Meu irmão, minha irmã, no capítulo 25 de Jeremias, se você abrir na sua Bíblia, no verso 3, assim diz a palavra do Senhor. Eu vou ler para vocês. Durante 23 anos, desde o 13º ano do reinado de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até hoje a palavra do Senhor tem vindo a mim, e sempre de novo eu a tenho anunciado a vocês, mas vocês não escutaram. Quando a Bíblia fala de escutar e ouvir, ela está falando o seguinte: ouça e obedeça. Ouça e obedeça, tem uma ação. Então o povo não queria ouvir o profeta Jeremias. E olha só, olha a misericórdia de Deus. Quando eu observei meu irmão, minha irmã, e eu fiquei pensando, o Espírito Santo falou comigo assim: Helena, olha aqui, verso 3 do capítulo 25. O profeta ficou por 23 anos falando para o povo do pecado. E o povo não se arrependia. E Deus mandava falar com o povo: olha, se vocês não se arrepender, vocês vão ser levados para o cativeiro da Babilônia. Vocês vão servir o rei Nabucodonosor. Eu vou destruir Jerusalém, vou destruir Judá, porque vocês não ouvem a minha palavra, não obedecem o meu mandamento. E a Bíblia fala que a idolatria, ela provoca a ira de Deus. Olha que palavra forte, meu irmão, minha irmã. A Bíblia toda, de Gênesis, Apocalipse, você vai ver que ela condena veemente a idolatria. Deus não aceita. Ele não aceita o sincretismo. Ele não aceita. Deus é um só, né? O Shema, né? Ele fala Errad. O que significa? Um só Deus. É um só Deus, o Criador dos céus e da terra. Então, meu irmão, minha irmã, continuando aqui, o que aconteceu então? Então, o profeta ficou pregando por 23 anos e nada do povo se arrepender. Então, meu irmão, minha irmã, eu quero que você traga essa palavra para você no dia de hoje. Será que nós, muitas das vezes, Deus está falando algo para nós? Você que está me ouvindo nesse vídeo, né? Ou eu mesmo posso também, porque nós somos, né, passíveis de erro, nós temos que refletir sobre o que a gente anda fazendo, né? Pensar sobre nós mesmos. Será que aquilo que eu faço, aquilo que você faz, está agradando a Deus? Será que, meu irmão, minha irmã, talvez você não esteja fazendo algo na tua vida que você sabe que não agrada a Deus e você continua fazendo? E você está achando que vai dar tudo bem?
Meu irmão, minha irmã, visitante aqui nesse canal, não vai dar tudo bem. Deus é misericordioso, sim, e muito. Ele espera que o pecador se arrependa, né, abandone o caminho do pecado e volte para Deus, volte para o caminho dele. Mas o tempo da misericórdia de Deus, ele também tem um tempo determinado. Vocês vão ver aqui agora que depois dos 23 anos veio o juízo de Deus sobre Jerusalém e sobre Judá. E vocês sabem que de fato o povo foi para o cativeiro, porque o povo não se arrependeu. Então, meu irmão, minha irmã, se você está aí talvez vivendo uma vida que não agrada ao Senhor, uma vida que você sabe que precisa, né, voltar para os caminhos de Deus, eu digo a você hoje, por meio do Santo Espírito de Deus, arrependa do teu pecado, peça perdão a Deus e peça a Deus para que Ele te ajude a voltar para os caminhos dele, a praticar a palavra dele. Abandone o pecado e busque o Senhor de todo o teu coração. O Senhor não rejeita um coração que se arrepende do mal e volta para Ele. A Bíblia fala que Deus não se alegra na morte do ímpio. Quem que é o ímpio? É o pecador, é aquele homem, é aquela mulher que anda longe dos mandamentos de Deus. Não tem como servir a Deus, meu irmão, minha irmã, se você não andar na palavra dele. A palavra de Deus, como eu falei para vocês em outros vídeos, ela é a palavra de Deus para a gente ler, obedecer. Não é só para a gente lê e pratica. Nós temos o dever de estudar a palavra de Deus para conhecer a vontade dele e para a gente praticar. Meu irmão, minha irmã, isso é o que Deus espera de cada um de nós que está aqui nesse vídeo. Então, meu irmão, minha irmã, nós vamos dar continuidade ao que aconteceu aqui. Eu separei aqui, né, continuando em Jeremias, no capítulo 38, meu irmão, minha irmã. Eu vou dividir esse vídeo, o que acontece? Em 2 vídeos, porque eu tô vendo aqui que vai ficar grande, porque ainda eu tô na metade da palavra. Então, meu irmão, minha irmã, eu vou fazer o segundo vídeo sobre os nomes, né, do hebraico, e eu vou encerrar esse vídeo aqui nesse momento, vou fazer uma oração pra você, e vou gravar o próximo vídeo já, pra gente dar continuidade nesse texto, porque eu preciso terminar ele com vocês ainda hoje, em nome do Senhor Jesus. Então, vamos orar, feche teus olhos e ore comigo. Senhor, meu Deus e meu Pai do céu, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, eu oro por essa vida, Senhor, que está me ouvindo agora neste momento, ó Pai, que está sentindo tocada pelo Teu Espírito Santo, essa vida, Pai, que talvez esteja vivendo, Pai, longe dos Teus caminhos, essa vida, Pai, que talvez esteja, Senhor, ó Deus, andando em pecado, andando em idolatria, andando em desobediência. Meu Deus, eu oro que neste momento, Pai, o Teu Espírito Santo visita essa vida agora, Pai, e convença ela, ó Deus, do pecado, da justiça e do juízo, atraindo ela para o Senhor. Ó Deus, desperta no coração dessa vida, Pai, um arrependimento genuíno de todo pecado, iniquidade e transgressão. Meu Deus, traga ela para a Tua presença, Pai, porque está escrito sobre a Tua palavra, que é a Tua vontade, Senhor, que todos sejam salvos e venha ter o pleno conhecimento da verdade. Então, meu Deus, eu oro que essa vida seja tocada pelo Teu Espírito Santo, Pai. Que o Senhor conceda ela força, coragem, para que ela dê um passo em direção a Ti, Pai Santo, Deus amado. E eu oro a Ti, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Então, meu irmão, minha irmã, eu encerro esse vídeo de hoje, né, com essa palavra e vou dar continuidade no próximo vídeo. Deus te abençoe poderosamente, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém.